Você já parou para pensar que um único país pode carregar em seu passado algumas das maiores transformações da história da humanidade? A Itália não é apenas um destino turístico famoso ou um centro de arte e gastronomia, ela é o berço de impérios, ideias e movimentos que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Fique comigo até o final, porque a história da Itália é uma jornada fascinante, cheia de poder, quedas, renascimentos e influências que atravessam milênios. Muito antes de existir a Itália como país, a Península Itálica já era habitada por diversos povos. Entre eles, os etruscos se destacaram por volta do século 8 a.C., especialmente na região central. Eles desenvolveram cidades organizadas, técnicas avançadas de engenharia e influenciaram profundamente aquilo que viria a ser uma das maiores civilizações da história Roma. Roma começou de forma modesta, segundo a tradição, fundada em 753 a.C. Mas o que começou como uma pequena cidade logo se transformou em uma potência regional. Primeiro como monarquia, depois como república, Roma expandiu seu território por meio de guerras, alianças e estratégias políticas. Ao longo dos séculos, dominou toda a Península Itálica e avançou para além dela. Com o tempo, Roma deixou de ser apenas uma república e se tornou um império. Sob líderes como Júlio César e, mais tarde, Augusto, o Império Romano se consolidou como a maior potência do mundo antigo. Em seu auge, controlava territórios que iam da Europa Ocidental ao Oriente Médio e ao norte da África. A influência romana foi imensa: leis, língua, arquitetura, engenharia e organização social que ainda hoje impactam o mundo moderno. Durante esse período, a Península Itálica era o coração do império. Roma era o centro político, cultural e econômico. Estradas ligavam regiões distantes, aquedutos levavam água para as cidades e monumentos grandiosos simbolizavam o poder romano. No entanto, nenhum império dura para sempre. A partir do século III, o Império Romano começou a enfrentar crises internas, invasões e dificuldades econômicas. Em 476 a.C., o Império Romano do Ocidente caiu, marcando o fim da Antiguidade e o início da Idade Média na região. Após a queda de Roma, a Península Itálica se fragmentou. Diversos povos germânicos, como os ostrogodos e lombardos, passaram a controlar partes do território. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica, com sede em Roma, ganhou enorme influência, tornando-se uma das instituições mais poderosas da Europa. Durante a Idade Média, a Itália não era um país unificado, mas um conjunto de cidades-estado independentes, como Veneza, Florença, Milão e Gênova. Cada uma delas tinha seu próprio governo, economia e interesses. Algumas se tornaram potências comerciais, dominando rotas marítimas e acumulando grande riqueza. Foi nesse cenário que surgiu um dos períodos mais importantes da história mundial, o Renascimento. Entre os séculos XIV e XVI, cidades italianas se tornaram centros de inovação artística, científica e cultural. Nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Galileu Galilei revolucionaram a forma como o mundo entendia a arte, ciência e o próprio ser humano. O Renascimento não foi apenas um movimento artístico, mas uma verdadeira mudança de mentalidade. Ele marcou a transição da Idade Média para a modernidade, colocando o ser humano no centro do pensamento. Apesar desse florescimento cultural, a Itália continuava politicamente fragmentada. Ao longo dos séculos seguintes, a península se tornou alvo de disputas entre grandes potências europeias, como França, Espanha e Áustria. Isso manteve a região dividida e sob influência externa por muito tempo. Foi apenas no século XIX que surgiu um movimento forte pela unificação italiana, conhecido como Risorgimento.
Líderes como Giuseppe Garibaldi, Camilo de Cavour e o rei Vítor Emanuel II tiveram papéis fundamentais nesse processo. Após uma série de guerras e alianças, a Itália finalmente se unificou em 1861, formando um único país. Mesmo após a unificação, a Itália enfrentou desafios. Diferenças econômicas entre o norte industrializado e o sul mais rural criaram desigualdades que ainda existem em certa medida hoje. Além disso, o país buscava se afirmar como potência no cenário europeu. No início do século XX, a Itália participou da Primeira Guerra Mundial ao lado das potências vencedoras. No entanto, o período pós-guerra trouxe instabilidade econômica e social. Foi nesse contexto que surgiu Benito Mussolini, líder do regime fascista. Durante o governo de Mussolini, a Itália se tornou uma ditadura. O país se aliou à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após derrotas militares e pressão interna, o regime caiu e Mussolini foi deposto. Após a guerra, em 1946, a Itália realizou um referendo que aboliu a monarquia e estabeleceu uma república. Esse foi um ponto de virada importante, marcando o início de uma nova fase na história do país. Nas décadas seguintes, a Itália passou por um período de reconstrução e crescimento econômico, conhecido como Milagre Econômico Italiano. Indústrias se desenvolveram, cidades cresceram e o país se tornou uma das maiores economias da Europa. Ao mesmo tempo, a Itália teve papel importante na criação da União Europeia, reforçando sua posição no cenário internacional. Hoje é um dos países mais influentes do bloco europeu. A Itália moderna é uma mistura fascinante de passado e presente. Ruínas romanas convivem com cidades modernas, tradições antigas se misturam com inovação e a cultura italiana continua influenciando o mundo em áreas como moda, gastronomia, design e arte. Ao longo de sua história, a Itália passou por transformações profundas. De berço do Império Romano a território fragmentado, de centro do Renascimento à nação unificada, de ditadura à república moderna, cada fase deixou marcas que ajudam a explicar o país de hoje. E agora que você conhece essa jornada incrível, fica claro que a Itália não é apenas um lugar no mapa, mas um verdadeiro símbolo de continuidade histórica, criatividade e transformação. Se você gostou dessa viagem pela história e quer continuar explorando outros países, impérios e momentos que mudaram o mundo, continue acompanhando. Ainda há muitas histórias surpreendentes esperando por você e a próxima pode te impressionar ainda mais.